Você já ouviu falar de um homem tão perverso que foi eliminado por Deus sem julgamento, sem segunda chance, sumindo da terra por ordem divina? Uma única frase na Bíblia narra seu destino, mas por trás dessa breve menção existe uma história impressionante que influenciou para sempre a linhagem de Jesus Cristo. Hoje vamos conhecer a impactante trajetória de o homem que Deus matou. Vamos explorar uma das narrativas mais misteriosas e profundas da Bíblia. Antes de seguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique até o fim, pois há um ensinamento poderoso esperando por você. Um princípio que pode transformar sua visão sobre privilégios, deveres e o plano de Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que busca entender como até nossos erros podem ser usados por Deus. Vamos descobrir juntos quem foi e por que sua breve aparição traz uma das lições mais marcantes sobre o caráter divino. Para entender a importância de é preciso primeiro conhecer o contexto histórico e espiritual de sua origem. Estamos falando do tempo dos patriarcas, por volta dos séculos 19 a 10 a.C., no início da história do povo de Israel, muito antes dos profetas, reis e da lei de Moisés. Era filho de Judá, nome que você provavelmente já conhece. Judá foi o quarto filho de Jacó, também chamado Israel, com sua esposa Lia. Deste Judá nasceria um dia o rei Davi, e segundo a tradição cristã, o próprio Jesus Cristo. Veja, Abraão gerou Isaque, que gerou Jacó, que gerou Judá, teve e Judá, seu filho mais velho, o herdeiro de todas as promessas. A linhagem do Messias dependia dele. Ele carregava a aliança divina e a promessa de uma nação inteira. Um homem com um privilégio enorme, mas como veremos, nem sempre o privilégio é acompanhado de caráter. O que aconteceu com afetaria não apenas sua casa, mas o destino de toda uma nação. Mas antes de falarmos de precisamos analisar uma escolha polêmica feita por seu pai. A Bíblia relata que Judá se afastou de seus irmãos e foi para a região de Adulão, longe dos territórios dos patriarcas. Lá fez amizade com um homem chamado Hirá, um adulamita, e tomou uma decisão que quebrou a tradição de seus antepassados. Casou-se com a filha de um cananeu chamado Suá. Esse detalhe passa despercebido por muitos leitores da Bíblia. Os cananeus não seguiam a fé dos descendentes de Abraão, mas praticavam costumes e crenças pagãs. Abraão havia advertido Isaque a não se casar com mulheres cananeias. Isaque e Rebeca sofreram com as escolhas de Esaú ao se casar com mulheres hititas. E agora Judá, portador da promessa divina, une-se a uma mulher do povo da terra. Nesse contexto de mistura espiritual nasce o primogênito de Judá, um menino entre dois mundos, herdeiro das promessas de Abraão, mas influenciado pela cultura pagã. As escolhas de Judá geraram consequências amargas no seu filho mais velho. Gênesis 38:3 afirma: "E ela, filha de Suá, concebeu e deu à luz a um filho, e chamou-o Como primogênito, ocupava uma posição de grande valor nas culturas antigas. Ele seria não só o herdeiro dos bens do pai, mas também o líder da família após a morte de Judá. Como filho mais velho, recebia uma bênção especial e uma parte dobrada da herança. Mais do que isso, sobre estava a responsabilidade de dar continuidade ao legado espiritual. A promessa feita a Abraão deveria seguir por ele. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pense na responsabilidade desse jovem. Ele não era apenas mais um descendente. Era a ligação direta com a promessa do Messias. A Bíblia não detalha sua infância ou juventude. Não sabemos qual foi sua educação ou seus valores, mas é possível supor que ele cresceu num lar dividido entre a tradição hebraica e os costumes cananeus. O nome em hebraico, significa vigilante, curioso para alguém que demonstraria uma cegueira espiritual tão profunda. Ao chegar à fase adulta, Judá escolhe para uma esposa chamada Tamar. Seu nome significa palmeira, símbolo de retidão e força. A Bíblia não revela a origem de Tamar. Talvez fosse cananeia, talvez descendente de Abraão. O texto se cala sobre isso. Mas uma coisa é certa, Tamar tinha mais consciência do propósito divino daquela família do que os próprios homens da casa. O casamento entre e Tamar não era apenas uma aliança familiar, mas um pacto sagrado para gerar filhos e perpetuar a linhagem prometida. Porém, algo terrível ocorre. A Bíblia declara em Gênesis 38:7, porém, o primogênito de Judá. Era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Uma única frase sela seu destino. Sem explicações, sem detalhes, apenas o fato. Ele era mau e por isso foi eliminado por Deus. Essa sentença carrega um julgamento severo. O que fez para ser o primeiro homem que a Bíblia registra
como morto diretamente por Deus? O texto bíblico se cala, mas esse silêncio é revelador. Sabemos que Deus não age assim por erros triviais. Deus é justo, paciente, cheio de misericórdia, como ensina Êxodo 34:6. Isso indica que a maldade de devia ser profunda. A tradição judaica, expressa no Midrash, sugere que cometeu o mesmo pecado de seu irmão Onã. Evitava que Tamar engravidasse, talvez para preservar sua aparência ou por egoísmo. Outros sugerem que trouxe práticas idólatras para sua casa, corrompendo a fé herdada. Há ainda quem acredite que ele tenha sido cruel com Tamar. A verdade é que não sabemos, e talvez a lição esteja justamente nesse silêncio. O foco não está no pecado em si, mas na resposta de Deus. Ele vê além do que os olhos humanos percebem. Ele enxerga o coração. O que sabemos é que apesar de sua posição na linhagem do Messias, falhou terrivelmente. E o juízo foi rápido. Sua morte deixou uma lacuna que exigiria uma solução extraordinária, que viria da pessoa mais improvável. Quando morre sem filhos, entra em cena a antiga prática do levirato. Embora essa lei só tenha sido oficializada séculos depois por Moisés, o princípio já era seguido entre os patriarcas. Se um homem morresse sem filhos, seu irmão deveria se casar com a viúva e gerar um filho em nome do falecido, para preservar sua linhagem. Após a morte de Judá manda Onã cumprir esse dever. Vai à mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Onã concorda parcialmente, casa-se com Tamar, mas impede a gravidez derramando seu sêmen no chão. Por quê? Porque sabia que o filho seria considerado de e não dele. Era puro egoísmo. Com morto e sem filhos, Onã seria o herdeiro principal. Um filho que legalmente pertencesse a tiraria essa posição dele. A Bíblia é clara. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. 2 mortes seguidas na mesma família. Egoísmo e rebeldia contra o plano de Deus. Judá agora enfrenta um dilema. Seu terceiro filho, Selá, ainda era jovem. Com medo de perdê-lo também, inventa uma desculpa para afastar Tamar. Fica viúva na casa de teu pai até que Selá cresça. Mas sua intenção real é outra. Evitar que Tamar se case com seu filho mais novo. Tamar obedece. Volta para a casa do pai e espera. O tempo passa, Selá cresce, mas Judá não cumpre sua promessa. Tamar segue viúva, sem filhos, sem status. Esse é um dos momentos mais intensos da história. A linhagem do Messias está em risco, não por inimigos externos, mas por medo e desobediência. Tamar percebe que Judá não pretende lhe dar Selá. Ela está numa situação desesperadora. Viúva 2 vezes, sem filhos, sem futuro e mais. Ela sabe que a linhagem sagrada corre perigo. Quando os homens falham, Deus muitas vezes age através dos improváveis. E é então que Tamar toma uma atitude ousada. Ela descobre que Judá, agora viúvo, irá à cidade de Tina para tosquear suas ovelhas. Ela se disfarça, tira o luto, cobre-se com um véu e se senta à entrada da cidade parecendo uma prostituta. Judá não a reconhece, se aproxima e lhe propõe um encontro íntimo. Tamar pede algo como garantia. Judá lhe entrega seu selo, cordão e cajado, itens pessoais que representavam sua identidade. Depois do encontro, Tamar retorna para casa, veste-se novamente de viúva e aguarda. Judá manda o pagamento prometido, mas ninguém encontra a suposta prostituta. 3 meses depois, Judá é informado. Tamar, tua nora, adulterou e está grávida. Sua reação é brutal. Tirai-a para fora e queime-se. Mas Tamar revela sua estratégia. Antes de ser executada, envia os objetos que Judá lhe deu com a mensagem: do homem a quem pertencem esses objetos, eu concebi. Judá os reconhece imediatamente. Diante de todos, ele declara: ela é mais justa do que eu, pois não dei a ela meu filho Selá. Uma das maiores confissões da Bíblia. Judá assume sua falha e reconhece a justiça de Tamar, que apenas tentava cumprir seu papel. Tamar é poupada, sua gravidez segue. E no parto, uma surpresa, gêmeos. Um deles põe a mão para fora e a parteira amarra a um fio vermelho. Mas ele a recolhe e o outro nasce primeiro. É chamado Pérez, que significa ruptura. O segundo, com o fio escarlate, é chamado Zerá. Esse detalhe revela um padrão divino. Deus frequentemente escolhe o improvável. O segundo faz o menor, o rejeitado. Foi assim com Abel, Isaque, Jacó, Davi. Perez, fruto de uma união incomum, torna-se parte da linhagem do Messias.
Dele vêm líderes da tribo de Judá e o próprio rei Davi. A história de Er mostra que quando o plano A falha por causa da desobediência, Deus já tem um plano B, muitas vezes ainda mais glorioso. Er morreu sem descendentes. Seu nome quase não aparece nas genealogias. Para muitos é só uma nota de rodapé, mas seu impacto foi gigantesco. Sua ausência expôs a maldade de Onã, o medo de Judá, a coragem de Tamar e, acima de tudo, a fidelidade de Deus. Er é o homem que tinha tudo: posição, promessa, privilégio, e perdeu tudo por causa de seu pecado. Sua história é um alerta. Mais tarde, em Números 26, durante o censo das tribos, a família de Er é citada, mas sem descendentes. Seu espaço é ocupado pelos filhos de Pérez, que formaram um dos maiores clãs de Judá. A linhagem continua, não por ser o primogênito legítimo, mas por Pérez, filho de Tamar. Uma união que, em qualquer outro contexto, seria escandalosa. A maior lição da história de Er talvez seja essa: ninguém é insubstituível no plano de Deus, mas todos são convidados a fazer parte dele. E se falharmos, ele ainda tem um caminho, talvez ainda mais surpreendente,